Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal e iremos começar este culto completo nessa tarde, 18/7/2026, sábado, mês de julho, 12h46, meio-dia e 46, culto completo. Vamos seguir adiante em Gênesis capítulo 15. Jeová anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Jeová a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová. Até Abrão confessando que o nome do Criador é Jeová. Jeová. O que eu falei para vocês? Por isso que não pode ficar falando só Senhor, Senhor. Porque a palavra Senhor, ele tem um nome. Senhor, 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 Senhor. Mas você não fala o nome, tem que falar o nome. O meu Criador, ele tem nome lá, Senhor Jeová. Por isso que eu falo Jeová, porque está escrito na palavra, meus irmãos, minhas irmãs. E meus amigos, minhas amigas. Aqui segue é a palavra. Aqui não segue homens da terra, aqui não segue mulheres da terra. É o que eu sempre falo e volto a falar. Se esta igreja, se este tempo seguisse pessoas deste Brasil e deste mundo, essa igreja estava caída, já estava destruída. Porque nem todos estão prontos para entrar no reino do Pai. Nem todos estão prontos para ser crente. É a realidade. Porque não estuda a palavra, porque não procura conhecimento na palavra. Então disse Abrão, Senhor Jeová lá. Até Abrão sabia que o nome do Criador é Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor Jeová, ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor Jeová e foi-lhe imputado isto por justiça. A vitória só vem para quem crer no Senhor Jeová, não de boca para fora, mas de coração por dentro limpo. Entendeu? Vocês não recebem vitória do outro lado aí porque vocês não crê no coração. Só crê de boca para fora. De boca para fora não recebe nada. Como vocês do outro lado não estão recebendo nada. Continuando. Adiante. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar? Abrão falando o nome Senhor Jeová de novo. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Criador. Aqui é o Criador, tá? Aqui é o Criador, não é Jesus não, tá bom? Porque essa igreja aqui, ela não é unicismo não. Essa igreja aqui ela é trindade. Aqui crê na trindade. Aqui crê em três pessoas que existem e que ninguém fez essas três pessoas. Ninguém. Ninguém criou essas três pessoas. Essas pessoas já existiam. Primeiro, que é o Pai, que é Jeová, igual Abraão está falando aí. Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém criou Jeová, ninguém criou Jesus e ninguém criou Espírito Santo. Por isso que aqui crê na trindade por causa disso. E esses três já se apresentaram para mim e eu já vi os três na minha cara, tá? E vocês do outro lado aí nunca viram. Então vocês não sabem de nada. Quem sabe é só quem é espiritual. Porque eu sou espiritual. Já falei para vocês que essa igreja aqui é totalmente diferente. Essa igreja aqui não é igual vocês estão pensando que é, não. Continuando. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lãos e afligi-lo-ãos 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda.
E tu irás teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Jeová faz um pacto com Abrão. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumo, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, o Perezeu, e os Refaim, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Tá vendo como é que o Criador faz com o homem que obedece a ele? Muda tudo. Por isso que o homem sempre tem que estar com a sua mente positiva com Jeová, com o Pai, com o Criador. Tem que ser igual a Abrão, crendo só em Jeová e crendo na palavra, igual aqui crê na palavra. Essa igreja que está de pé até hoje é por causa da minha fé e por causa da minha fé. Não é por causa de vocês do outro lado, não, que eu sempre já falei em milhares de vídeos. Né? Quem fez o canal voltar não foi vocês, foi minha fé. Quem construiu essa igreja aqui não foi vocês do outro lado, fui eu, pela minha fé. Entendeu? E quem me ajudou até os dias de hoje é somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo e mais ninguém. Entendeu? Porque aqui o pastor Simão Santos segue a mesma linhagem de Abrão. Porque é Jeová que anima o homem. Só o Criador que anima. Não é ninguém da terra que anima o homem. Quem anima o homem é só Jeová. Por isso que está escrito, quem tem Jeová tem tudo, mas quem não tem Jeová não tem nada. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Por isso tem que viver na espiritualidade. Entendeu? Mas o nome do Criador é Jeová. Ela falou 2 vezes. O primeiro é aqui e o segundo cá para baixo aqui, ó. Versículo 8. Mas o nome do Criador é Jeová. Vamos agradecer? Soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecer por este culto. Nesta tarde, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e os ofertantes. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tem que obedecer a palavra, meus irmãos, minhas irmãs. Quer vitória, quer bênção? Tem que seguir a palavra. Se não seguir a palavra, vai ser destruído na terra. Se não seguir a palavra, vai ser destruído na terra. Mas se seguir a palavra e seguir a igreja, devolver os dízimos e ofertas, pagar os votos, pagar os dízimos, a sua vida muda rapidamente em questão de segundo.